Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje, de novo, é o dinheiro, mas as novas formas do dinheiro digital. Quero falar do livro que acaba de sair, da Lana Schwartz. Ela é professora de estudos de mídia da Universidade de Virgínia. Basicamente, ela pesquisa sobre dinheiro e tecnologias de comunicação, essa aproximação que é tão importante na nossa agenda de pesquisa aqui na Universidade de São Paulo. Ela foi pesquisadora de pós-doutorado da própria Microsoft, né, e também uma acadêmica do Berkman Klein Center for Internet and Society. É uma evolução dos meios de pagamento que tem levado a muita gente dizer que o dinheiro, tal como se conheceu ao longo de toda a sua história, já simplesmente deixa de existir. É uma nova visão do dinheiro como uma tecnologia de comunicação e que pode criar, inclusive, dar sustentabilidade a comunidades muitas vezes fechadas, exclusivas. Uma das estruturas básicas da nossa vida cotidiana é o dinheiro. É interessante entender o dinheiro como um meio de comunicação. Os sistemas de pagamento, o dinheiro, o papel dinheiro, os cartões, os aplicativos, a Bitcoin, todos eles são instrumentos ou ferramentas informacionais e simbólicas que nos fazem estar mais ou menos integrados à sociedade na qual vivemos. Então, quer dizer, realmente hoje quando se fala muito de PIX, novos meios de pagamento, fintech, finança descentralizada, afinal de contas, qual é a dimensão política e social dessas tecnologias financeiras? O que está em jogo quando a gente paga, ou recebe pagamentos por meio dessas novas tecnologias? Fala-se muito em disrupção, na fintech, a tecnologia financeira, startups criando criptomoedas, várias tecnologias que claramente colocam em questão não só a infraestrutura financeira tradicional, mas a própria estrutura de poder, de governança, de regulamentação desses meios de pagamento. A Lana Schwartz, nesse livro, explica essas mudanças, conta as histórias mais longas no tempo de onde vieram esses sistemas e claramente aponta para suas consequências e mostra quão importante esses sistemas invisíveis estão se tornando. Pagar ou receber, obviamente, determina o quanto a gente põe de comida na mesa, né? Então, os dados que esse sistema de pagamentos produzem também têm valor, também revelam tendências, mapeamentos de comportamento que levam a novas formas de monetização, de enriquecimento, de acumulação de capital, mas também novas formas de identidade, novas formas de comunidade, novas formas de poder. Professor, e no Brasil isso já vem sendo testado? No Brasil e aqui na USP, nós vamos experimentar, já no final dessa semana, usar esses novos dinheiros como parte de um projeto de inclusão social e de mobilização para a transformação da sociedade e para a solução de problemas através de games. Fica aqui o convite para todos os ouvintes da Rádio USP acessarem o site do Festival Games for Change América Latina. Ele começa dia 5 de dezembro, vai ser totalmente online e para quem participar, as recompensas e prêmios serão em criptomoedas. Vamos experimentar, avaliar, fazer a crítica e quem sabe entrar junto com a Lana Schwartz nesse mundo das novas moedas digitais. Semana que vem voltamos comentando as tendências em tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias acaba de completar 10 anos de história. Qual a importância de iniciativas como essa para o jornalismo brasileiro? A Agência Mural é uma das experiências mais interessantes de jornalismo que nós temos tido neste século. Ela começou, como você disse, há 10 anos, na forma de blog. E era um blog que já tinha uma parceria com o jornal Folha de São Paulo. O blog era hospedado pela Folha.
E essa parceria entre a Folha e o blog Mural, depois Agência Mural, desde 2017, que se chama Agência Mural de Notícias da Periferia, deu ao conteúdo da Agência Mural uma exposição muito maior do que teria se não estivesse abrigada num veículo da chamada grande imprensa ou imprensa tradicional, ou como se queira chamar. Isso mostra como é possível haver uma conjunção de esforços entre fórmulas alternativas de produção de jornalismo e as formas mais consagradas, como é o jornal diário de notícias. Essa é uma típica situação ganha-ganha, porque os noticiários do Jornal Mural são vistos por mais pessoas. O noticiário da Folha de São Paulo é enriquecido com notícias que normalmente não seriam cobertas pelo jornal. O público das periferias ganha porque tem as suas demandas veiculadas em grande escala, e a sociedade em geral ganha porque a diversidade das informações que vem das periferias é muito importante para que se tenha uma compreensão mais completa da realidade, por exemplo, de uma grande metrópole, como é o caso de São Paulo ou do próprio país. E o sucesso da Agência Mural de Jornalismo das Periferias é inegável. É uma coisa realmente entusiasmante, inclusive porque as pessoas que lá trabalham são pessoas que nasceram e vivem nas periferias e conhecem aquela realidade de uma forma muito mais detalhada e muito mais correta do que se repórteres que não são de lá fossem fazer as suas reportagens naqueles bairros. A gente já falou em outras colunas, professor, sobre a falta de representatividade nas redações, de modo geral, nas redações dos grandes jornais. Iniciativas como essa podem ser replicadas para aumentar esse tipo de representatividade e minimizar esse problema? Eu espero que sim. Veja que, apesar de todos os elogios que eu estou fazendo aqui à Folha e à Agência Mural, na verdade, os repórteres, os editores da Agência Mural, eles não fazem parte da redação da Folha de São Paulo. É como uma agência de notícias mesmo, é como a Folha receber as notícias preparadas pela France Press, ou pela UPI, ou outra agência Reuters ou outras. O ideal, de fato, seria, além desse tipo de iniciativa, que por si só já é, como eu disse, bastante louvável, seria que as redações contassem com mais diversidade demográfica nos seus quadros, mais mulheres, mais pessoas não brancas, mais pessoas de classes sociais distintas, mas há um longo caminho pela frente. O simples fato de haver Agência Mural, o simples fato de nós estarmos conversando sobre isso aqui agora na Rádio USP, mostra que algo está acontecendo no Brasil. E esse algo é bastante positivo. Há 20 anos, 30 anos, esses assuntos seriam nem imagináveis. Ninguém pensaria na possibilidade de uma coisa como a Agência Mural 30 anos atrás, ou quando eu comecei no jornalismo, quase 50 anos atrás. Então, o jornalismo, embora seja uma instituição conservadora, bastante conservadora, ele também está se movendo, porque os tempos são de mudança e ninguém pode ficar imune a essas mudanças. Por isso, os 10 anos da Agência Mural devem ser realmente celebrados com muito prazer por todos que se interessam pelo jornalismo no Brasil. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Professor Paulo Saldiva, o número de casos de Covid-19 voltou a crescer e já preocupa as autoridades da área da saúde. Olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde e meio ambiente. E hoje eu vou pedir licença para fazer uma narrativa que combina aspectos científicos, mas também algumas reflexões pessoais. Eu vou falar do ambiente que vivemos hoje no Brasil e nas grandes cidades, onde observamos nas 2 últimas semanas um aumento discreto, porém contínuo, dos novos casos de Covid-19. Começa a crescer de novo nos hospitais
a preocupação quanto à maior demanda e principalmente a necessidade de atender pacientes algumas vezes em ambiente de terapia intensiva. A questão, essa mudança de incidência e esse aumento de casos, ele independe de uma mudança biológica da estrutura do vírus ou de um aumento da nossa vulnerabilidade a ele. Ela passa única e exclusivamente por questões de dinâmica da sociedade. De uma parte, a economia retoma por força da necessidade e mais pessoas saem das casas e principalmente aqueles que utilizam transporte coletivo vão fazê-lo em maior proximidade, o que é um grande elemento de transmissão, de um vírus de transmissão interpessoal. Isso é perfeitamente compreensível do ponto de vista da necessidade de sobrevivência dessas pessoas. Mas há um outro aspecto que são os encontros sociais. Acho que todos nós passamos por uma fome de encontros, uma necessidade de abraços, uma conversa pessoal olho no olho e não através de uma tela de computador. E isso particularmente afeta as pessoas mais jovens, né, que estão na idade do encontro, principalmente na procura, né, a procura de novas pessoas e novas relações. E me surpreende que se veja marcado festas onde comparecem literalmente milhares de pessoas. E num ambiente de pandemia, isso acarreta aumento da transmissibilidade. E o que dizer desse comportamento de risco, professor? Essa transmissibilidade, essa decisão de ir ou não a uma festa, ela transcende o seu aspecto pessoal. Ela está além da capacidade de dizer, eu vou correr o risco. Porque necessariamente no momento que você se infecta, você tem o potencial de ser também um transmissor para pessoas que você não conhece e mesmo para aquelas que você ama. Então essa digressão, essa narrativa, ela nasce de uma observação empírica de andar pelas ruas, de ver o que acontece nas ruas e, infelizmente, o que acontece nos hospitais. Talvez seja oportuno refrearmos esse desejo natural de encontros para mais alguns meses, 3, 4 meses, onde certamente teremos uma vacina começando a circular no Brasil e poderemos então reencontrar a vida e as pessoas de uma forma muito mais segura para nós mesmos e para as pessoas que nos circundam. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço desculpas por fazer uma narrativa que é de natureza com alguns aspectos muito pessoais. Tudo de bom e vamos até a próxima semana. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Com o aumento dos casos de Covid e de internações em hospitais públicos e particulares no Brasil, os cuidados com as medidas de segurança devem ser redobrados. No que diz respeito à prática de atividade física, o professor Fará faz algumas recomendações importantes, como se exercitar em áreas abertas e não participar de esportes coletivos ou de contato físico. Essas últimas, se forem realmente necessárias, ele propõe que elas sejam adaptadas, ou seja, que ocorram com menos pessoas possível ou do mesmo grupo familiar. Olá, ouvintes. O governo de São Paulo estendeu a quarentena em todos os municípios do estado até 16 de dezembro. Devido aos aumentos de internações nos hospitais públicos e particulares em relação ao Covid, muitos especialistas acreditam que esse aumento pode estar relacionado pelo relaxamento da população em adotar as medidas de segurança, como o uso de máscaras, evitar aglomerações e o pouco cuidado com a higienização das mãos e roupas. Com essa prorrogação, algumas restrições, como ficar em casa e só sair quando necessário, será inevitável. E se não tomarmos cuidado, podemos voltar às restrições mais severas, como no início da pandemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, houve um aumento de internações de aproximadamente 20%.
Apesar do consenso de que a atividade física é de suma importância para a saúde e, como já comentado nessa coluna, alguns estudos preliminares relacionam a prática da atividade física com aumento da célula T, beneficiando o sistema imune e também a produção de hormônio irisina, que é liberado pelos músculos durante a atividade física, que podem ter efeito terapêutico contra o Covid. Nada disso adianta se não ficarmos atentos às medidas de segurança simples que todos devemos tomar, que é o caso do uso de máscaras, evitar aglomerações e higiene, muito simples. Em matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, do dia 24 de 11, próximo passado, médicos infectologistas não recomendam neste momento a prática de esportes coletivos, como basquete, handebol, futebol e todos aqueles que têm contato físico, por terem alto risco de transmissão do vírus. Cita ainda na matéria jogadores profissionais de times de elite, com mais de 18 a 20 jogadores infectados, apesar do controle rígido. Na prática dessas modalidades, é impossível respeitar o distanciamento e as gotículas expelidas pelos praticantes inevitavelmente contaminam a todos. Professor, quais recomendações diante dessa nova situação? Podemos praticar atividade física em espaços abertos, como parques, ruas, entre outros lugares. A recomendação é que se evite atividade de contato, como os esportes coletivos, ou que sejam adaptados, jogados com menos pessoas e do mesmo convívio social, ou seja, as que moram juntas. Essas preocupações são importantes para que não voltemos ao estágio inicial da pandemia. Todos devemos nos conscientizar que essa pandemia, apesar da flexibilização, não acabou. E se acredita que diminuirá com a vacina, que segundo estimativas só em 2021. Até lá devemos nos atentar ao que nos compete, que é a responsabilidade pela nossa saúde e a dos outros também, principalmente. Vamos voltar à nossa normalidade, seja ela qual for, mas com mais segurança. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, o que dizer sobre o recrudescimento da pandemia de Covid-19 no Brasil? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Enquanto a pandemia retoma com força o seu movimento e está atingindo milhões de pessoas em todo o mundo, aqui no Brasil também os números de contaminados, assim como de mortos, sobe. Prenunciando uma segunda onda da pandemia, aqui no Brasil, inclusive, sem que a primeira tenha sido terminada, né? Nos outros países, em países europeus, o lockdown foi muito forte, as pessoas ficaram muito menos tempo, mas ficaram muito em casa e foram constrangidas a não realizar uma série de atividades. Aqui no Brasil foi tudo mais ou menos, né? A gente testou mais ou menos, a gente ficou em casa mais ou menos, a gente usou máscara mais ou menos, e nós estamos pagando um preço que a gente derrubou um pouco, mais ou menos, o patamar de cerca de um pouco mais de 1.000 mortes por dia. Agora está praticamente em torno de 550 mortes, sendo que essa última semana já mostrou mais de 600 mortes em todo o país. É um número que é impossível a gente se contentar e se acomodar diante da situação. Ter uma média de 550, 600 mortes por dia é algo assustador para qualquer sociedade civilizada. O quadro não é melhor para os profissionais de saúde, não é, professor? A Fundação Getúlio Vargas acaba de divulgar a terceira fase de uma pesquisa, uma das coordenadoras é a Gabriela Lota, e essa pesquisa sobre a atividade dos profissionais de saúde mostra um certo desalento em relação ao apoio de governo a esses profissionais que dedicam suas vidas, né, a atender e a proteger as pessoas, né. Veja, quase 80% deles expressam impactos negativos na saúde mental, eles vivem uma situação permanente de medo, de
ansiedade e, mais ainda, sem perspectiva de melhoria das suas condições de trabalho no futuro. Então, essa é uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, da Escola de Administração de Empresas, e a gente vai ter uma situação em que cerca de 68,3% dos entrevistados não receberam testagem em nenhum momento da pandemia, né? Sendo que cerca de 6% apenas foram testados de forma contínua durante esse período. Treinamento, né? Como é que esses profissionais trabalham especificamente com a Covid, né? Com esse vírus que é bastante especial. Na verdade, quase 80% desses profissionais não receberam nenhum tipo de treinamento, eles trabalharam com aquilo que eles já conheciam, sem receber informação nova a respeito das características da atuação desse próprio vírus, né? Aqui a gente vai ter uma situação em que, diante da fragilidade do trabalho deles e da insegurança que gera o trabalho deles, mais da metade dos entrevistados afirmou que não recebe nenhum apoio das esferas municipal, quase 60% não recebe nenhum apoio do governo do estado, aqui de São Paulo, e cerca de 80% dos respondentes afirmam que não recebem nenhum apoio do governo federal, mostrando uma vez mais como o governo federal se exime da responsabilidade de coordenar as atividades de enfrentamento na Covid, com consequências drásticas para todo o país. Estamos rumando para 200 mil mortes, não desejadas, evidentemente, mas tenho certeza muitas delas poderiam ter sido evitadas se tivesse uma atuação mais firme, clara e transparente do nosso governo. Um abraço. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.